Que tal fazer um check-in com o seu bem-estar hoje? Seja muito bem-vindo ao RH em Movimento, um podcast do El Hub. Aqui acreditamos na missão de fazer de todas as empresas uma empresa de bem-estar. Eu sou Paulo Crepaldi, PC especialista em design de comportamento humano e serei o seu host no episódio de hoje. E para fazer esse check-in conosco, temos o prazer de receber Ana Cláudia Plihal, que é Head de Talent Solutions no LinkedIn Brasil. Ana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Paulo. Maravilha. Olha, a Ana Cláudia, ela possui uma trajetória inspiradora, tá? Com experiência em grandes empresas como Microsoft, Cisco, Oracle, Schneider Electric e uma voz ativa na promoção da participação das mulheres no mercado corporativo. E a ideia é essa, é mergulhar juntos em todas as dimensões do bem-estar que impactam a saúde dos colaboradores e das empresas, sem complicações ou promessas infundadas, apenas um check-in de cada vez. O tema do nosso episódio de hoje é Employer Branding, um aspecto crucial para atrair e reter talentos em um mercado que está super competitivo. Ana, quais elementos você considera essenciais para que a gente possa construir uma marca empregadora que seja autêntica, acessível e ao mesmo tempo atraente para os potenciais candidatos? E a gente estava falando aqui antes um pouquinho das diferentes gerações já, né? Exato. Não, e eu acho que, usando o tema até de construção, eu começo fazendo um paralelo. Eu acho que, como toda boa construção, ela é um sucesso quando você investe no alicerce. E para a gente, para mim especialmente, o alicerce da marca empregadora, do Employer Branding, são os colaboradores. Que a partir do momento que se reconhecem e que se engajam com aquela proposta, eles deixam até de serem colaboradores para serem grandes embaixadores da marca. Então, acho que esse, assim, se a gente fosse pensar o que seria a marca de sucesso, assim, atingir o ápice de uma marca empregadora, é quando você vê os colaboradores se transformando em embaixadores da sua marca. Mas olhando pela parte prática, uma vez que você tenha isso como objetivo, construir, fazer com que as pessoas cheguem a ser embaixadores da sua marca, passa, acho que, por 3 pontos importantes. A ordem correta seria, eu vou falar da minha prioridade, né? Eu acho que representatividade. Né? Não tem nada mais triste de ver uma marca querendo criar alguma coisa que ela de verdade não é. Então, você falou um pouco de autenticidade, a representatividade também é muito importante. Então, se eu quero, a gente está falando das gerações, né? Se eu quero ter representantes da geração Z, eu tenho que ter embaixadores dessa geração. Perfeito. Se eu quero ter representantes de uma etnia, seja ela qual for, eu tenho que ter representantes dessa etnia de fato. E aí trabalhar essa representatividade nos focos aonde a empresa quer investir, ela quer ser vista por e quer se orgulhar de ser. Então, acho que representatividade é a primeira coisa. A segunda coisa, aí é claramente voltar lá para o princípio de missão, visão, propósito, compromissos que a empresa tem e comunicar isso muito bem. Cada vez mais a gente vê a força de trabalho buscando, sim, uma aderência entre as suas crenças pessoais e a proposta da empresa onde ela está trabalhando. E isso voltou à tona, né, Ana? Nossa, está sendo muito discutida a questão de propósito linkado aos valores daquela pessoa, né? Incrível, né? Não é mais um mimimi que está aí, né? E especialmente a geração Z, ela vem com esse questionamento muito legítimo. Não por uma questão só de modismo, mas essencialmente para entender se ali vai ser a empresa aonde ela vai querer passar os próximos 5 ou 10 anos da vida dela. Por isso é tão importante a gente cada vez mais encontrar uma forma de comunicar claramente o propósito que a empresa tem, o motivo pelo qual ela existe e qual é a visão que ela tem para oferecer ao mercado. E a última, que eu diria que aí seria assim, a complementação desse sucesso, é o que te difere como único. Qual é o benefício que a tua empresa tem que faz com que ela se destaque de todas as outras dentro da empresa? Então, quando você começa a pensar nessa construção, tem essa lógica que vai até eu acho que eu cumpri com o que eu falei, né? Com o alicerce, com o básico, mas o que me diferencia? E aí é alavancar em cima disso. Ana, eu até gostei disso. Você pode trazer uns exemplos assim do LinkedIn, como que tem aplicado isso no dia a dia para a gente entender um pouquinho como que é essa representatividade? Vocês criam comitês? Como que vocês trazem todas essas ideias, esses pilares para dentro da organização? O LinkedIn, enquanto empresa, é algo que a gente insistentemente busca estar atento a. E meio que surge de forma orgânica. O que eu quero dizer com isso?
Cada escritório que a gente tem acaba tendo uma composição diferente de representação. E algumas coisas são mais importantes num lugar do que no outro. Então, quando você fala de comitês, existem comitês para tudo, Sim. né? Mas não como um objetivo de alguma área que coordene isso, mas muito mais como uma infraestrutura para que conversas de valor sejam feitas, para que a gente tenha ali momentos de aprendizagem. A gente viu na nossa história que cada hora que você senta dentro de um grupo que se reconhece e que se configura aí como um comitê, como você colocou, a gente aprende alguma coisa. Seja para melhorar o sentimento de pertencimento dessas pessoas, mas seja também para desenvolver a todos em ser humanos melhores, mais atentos a essas diferenças, respeitando essas diferenças e aprendendo com elas. Como a gente atua aí e o que a gente também compartilha com os nossos clientes. Sim, perfeito. Agora, como que o LinkedIn tem ajudado, então, as empresas a fortalecerem suas estratégias de employer branding, especialmente em relação à promoção de saúde e bem-estar, que é o que a gente está trabalhando aqui no ambiente de trabalho? Legal. Bom, mas, assim, primeira coisa que é importante é, assim, pensa no LinkedIn, ou LinkedIn como plataforma. Lá você tem os teus colaboradores, os teus colegas de trabalho, as pessoas que te inspiram, as empresas onde você gostaria de trabalhar, autoridades de temas, jornalistas, quer dizer, é todo um ecossistema que vai conseguir te prover essencialmente o comportamento, as necessidades, as expectativas de cada uma das audiências que podem ser um dos teus targets enquanto corporação. Então, a primeira grande coisa, acho que é isso. No Brasil, nós somos 75 milhões de usuários na plataforma. E só para você ter uma comparação, Paulo, o IBGE estima que existam no Brasil 110 milhões de pessoas economicamente ativas. A gente está falando de uma proporção bastante representativa que dá para a gente até assim, a liberdade de dizer, não, o que acontece no LinkedIn é um espelho muito fiel da realidade. Isso tudo vira base de estudo, isso tudo vira informação. E quando a gente senta com uma empresa para discutir o employer branding, a gente começa a trabalhar exatamente aonde você quer chegar. A gente não acredita na construção de uma marca tudo junto ao mesmo tempo, mas o mais importante, volta lá, e aí naqueles 3 passos que eu comentei, né? Volta naquilo que os teus funcionários hoje já reconhecem como legítimo. Para onde mais você quer ir? Como a gente constrói esse caminho para que no momento que você esteja lá, aquilo seja uma informação legítima que aí sim a gente vai propagar para a plataforma como um todo. Então é um processo de muito acompanhamento que a gente faz junto a cada um dos objetivos. E vou te dizer, em muitos momentos, tem que voltar assim para a prancheta, né? Quando você começa a perguntar, tá, mas com isso, aonde eu quero chegar? Muitas vezes as empresas precisam revisitar passos anteriores, construírem esse objetivo ou esclarecerem o motivo pelo qual. Porque uma outra coisa que a gente gosta sempre de fazer é, lá na frente, qual é o benefício que você quer atingir enquanto empresa? Porque se não for para gerar eficiência ou se não for para gerar uma competitividade, vai cair no vazio. Então, essa conexão com o retorno sobre o investimento, ele tem que acontecer. E é onde a gente trabalha, porque a gente tem muito dado para poder fazer isso. O LinkedIn não é uma plataforma de milhões de likes. Então, começa por aí. E, às vezes, quando a gente conversa com a área de comunicação, esse é o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer. Diferente de outras redes sociais, a gente não busca quantidade, mas a gente vai te entregar qualidade. Então, se você quiser falar com um público muito específico, a gente vai conseguir fazer com que esse público seja atingido. Mesmo que você queira falar com vários públicos ao mesmo tempo. Mas eu tenho uma segurança grande de que eu vou ter uma assertividade nesse foco. Então, é toda uma estratégia que combina o nosso diferencial, né, em ser uma plataforma profissional. É uma plataforma de rede social, mas com um cunho profissional específico, com essa capacidade de focar no target e poder trabalhá-lo de cada um do seu momento. E óbvio que aí depois tem todas as outras métricas tradicionais, né? De impacto, de engajamento, de retorno, de replicação, de crescimento de seguidores e todas as outras coisas, que aí é mais o padrão que todo estudo, vamos dizer assim, de marca oferece. Olha, a Ana falou de 75 milhões, a gente estava conversando antes do tamanho que se tornou o Brasil para o LinkedIn, né, Ana? E assim, é um dado super interessante da gente entender
o quão importante é o Brasil, o profissional economicamente ativo brasileiro, para o mundo até, né? 75 milhões. É a terceira maior subsidiária do LinkedIn no mundo. Olha só. Então a gente mexe para os Estados Unidos e para a Índia, e aí vem Brasil, mas com uma diferença que o comportamento do usuário brasileiro, ele é um comportamento muito ativo. Então, assim, é uma rede, o brasileiro gosta dessa coisa da rede social. Se posiciona, investe nisso, aprende. Então, é uma das subsidiárias que mais utiliza para troca de conteúdo de fato. Então, você vê que o nível de... eu busco conectar com o PC porque eu vou aprender alguma coisa, eu vou contribuir. Os comentários tem muita questão de enriquecer aquela postagem. Então, é um comportamento bastante brasileiro. Muito interessante. Eu queria até trazer isso, né? Que nem você falou, né? São 75 milhões de usuários. Então, assim, você tem lá pessoas que estão se comunicando diariamente, semanalmente com o LinkedIn, ou seja, são muitos dados, como você disse, né? E eu acredito que esses dados devam trazer para vocês uma grande noção dessa configuração do bem-estar corporativo, porque dá para a gente entender, né, o que as pessoas estão postando, estão felizes, não estão felizes, estão bens, não estão bens, até a questão que você falou, a gente tem discutido muito ultimamente, que deve ser importante para o LinkedIn, a questão do Employer Generated Content, ou seja, dele gerar conteúdo para a própria empresa, se tornando um embaixador. Exatamente, né? Exatamente. E o que a gente percebe é que assim, a gente viveu um boom muito forte há 2 anos atrás na busca do você tem que fazer cuidar da sua saúde, ter um balanço melhor entre trabalho e vida pessoal, investir no seu desenvolvimento de válvulas de escapes que começou até, como tudo, né, no excesso, passar um pouco do limite. O que a gente tem notado hoje em relação ao bem-estar corporativo, especificamente falando, né? Que é a busca de, em primeiro lugar, um ambiente de trabalho seguro. E aí, seguro, entram várias questões. Inclusive, a questão diz assim, eu sei que aqui eu não vou ser assediada por nenhuma questão. Inclusive pela minha opção, talvez, de não fazer nada fisicamente, sabe? Assim, não me envolver em uma atividade física, sabe? E você ter a escolha de como é que eu balanço essas questões todas, sem ser, assim, tipo, uma obrigação, quase que um peso que aquela empresa traz para o colaborador. Porque, assim, a gente começou a ver maratonas de não sei o quê, né? Competições de quanto tempo cada um dedicou para isso. A empresa trabalhar para que isso seja uma oferta e que ela respeita que você tenha essas opções é uma coisa. Sim. Disso virar uma plataforma de promoção e divulgação excessiva é onde a gente tem que tomar cuidado. Então, quando a gente volta a falar do bem-estar corporativo, tem a ver com isso, tem a ver com eu estar num lugar que valoriza o meu investimento e o meu crescimento, então, que valoriza a minha autonomia, o meu protagonismo em querer desenvolver competências, e tem a ver em eu ser respeitada naquilo que eu sou. Se eu sou uma mulher, ser respeitada como mulher. Se eu sou um negro, ser respeitada como negro. E ver essa minha diferença como um valor e não como uma diferença. Perfeito, perfeito. Agora, quais são as métricas ou indicadores que você considera mais relevantes para avaliar o sucesso de uma estratégia de employer branding? O pessoal do LinkedIn não gosta muito que eu falo isso, porque a minha resposta sempre é engajamento. É que a gente tem milhares de métricas que a gente vende com todas os analytics por trás. Por isso que eles não gostam muito. Porque você fala, Ana, você simplifica demais, né? Você resume muito ao engajamento. O que é o engajamento? É justamente quando você começa a ver que naturalmente o PC que trabalha junto com a Ana, vendo que a Ana se posiciona no LinkedIn, se sente confortável a fazê-lo, e aí agrega aquilo que foi colocado e legitimamente traz o seu ponto, e se sente confortável em trazer o seu ponto, e vê que isso compõe a contribuição para o posicionamento da empresa. Então é quando ele sai de pensar só nele, como indivíduo, e entende que como ele faz o negócio dele, como ele toca o dia a dia dele, interfere na sua equipe, interfere na sua organização e que pode estar interferindo em todas as relações que ele tem ao ser colaborador daquela empresa. Então, para mim, engajamento é isso. E engajamento a gente vê quando, organicamente, você começa a perceber
uma participação muito maior dos colaboradores naquela sustentação. A outra métrica que a gente olha bastante no LinkedIn certamente é o quanto isso impacta a velocidade da empresa conseguir atrair os melhores talentos que eles estão buscando. Então, essa é a métrica mais... Por isso que o pessoal não gosta, porque essa é a mais pura métrica de sucesso que a gente tem dentro do LinkedIn quando eu falo de uma relação de trabalho de parceria da empresa com a gente na construção dessa marca. Porque, como eu te falei, no final da história tem que ter um ganho de eficiência e a redução do tempo de contratação. E eu contratar as pessoas corretas para aquela posição é a principal métrica de sucesso. Sim. E na sua opinião, Ana, tem relação esses indicadores com o compromisso, por exemplo, da empresa com o bem-estar integral desses colaboradores? Cada vez mais. Um dos pontos que a gente vê, por exemplo, na geração Z, que até o final do ano de 25 agora, no Brasil, deverá representar 25% da força de trabalho nacional. Então, espera aí, geração Z até 2025, 25% da força de trabalho. Exatamente. Essa geração que é nativa digital completamente. Que é nativa digital completamente, mas que justamente ela tem consciência dessa diferença de ser nativa digital, mas ela tem a consciência de uma deficiência enorme de muitas outras coisas. Inclusive o que é bem-estar, inclusive o que todas as questões relacionadas ao trabalho, né? A colaboração, a troca, os objetivos, mas é uma geração que quer entender e vai buscar justamente no exemplo que já existe o quanto esse bem-estar faz parte do desenho estrutural da empresa para onde ela está querendo estar se aplicando ou vai trabalhar. Perfeito. Ana, na sua visão, quais são os principais erros que você vê as empresas cometendo ao construir sua marca empregadora? Vejo dois. Para mim é bem fácil de dizer. Primeiro, um que me preocupa bastante é quando a marca empregadora se mistura com geração de demanda para produto, sabe? Empresa e produto se misturam, o marketing se mistura. Ou seja, o marketing do produto com o marketing do institucional, é isso? Eles querem fazer o marketing institucional vender o produto, produto final. São coisas... Por quê? Porque normalmente você tem uma participação muito forte das áreas de comunicação. Sim. E para elas é quase que a mesma coisa, mas não é. Quando você está falando de pessoas, não é. Não é porque eu faço o melhor chocolate do mundo que a minha marca empregadora tem que vender chocolate. Entendeu? Esse é o principal erro. Então é sempre um trabalho de voltar, e aí que eu te falo, tá, mas qual é o objetivo lá na ponta que você quer atingir? Porque se for aumentar vendas de produto final, aí eu tenho até outras plataformas que eu acho que são melhores do que a minha para isso. Óbvio que tem serviços mais profissionais, que aí sim a gente tem, mas de novo, não é junto com marca empregadora que você vai fazer. Tá? Então essa separação do que é marketing de produto e o que é marca empregadora é muito importante ter os conceitos claros. E eu acho que o outro grande erro que aí me entristece muito é justamente quando eu quero promover algo que eu não sou. Ainda acontece muito. Sério? Ainda acontece isso? Especialmente quando você tem questões de, por exemplo, representatividade, de empresas dizerem que são diversas e, na verdade, você vê no próprio engajamento das pessoas que falam dos embaixadores da marca, essa representatividade não sendo legítima. Então, acho que esse é um outro cuidado que a gente tem que ter, que não significa que não se deve investir pelo contrário. Mas transformar isso em marca empregadora tem o seu momento. Um momento onde aquela ação realmente já está mais sólida, é mais concreta e é mais legítima, inclusive, para quem trabalha lá dentro. Porque se o colaborador não reconhece aquilo como realmente uma marca da empresa, vai demorar muito pouco tempo para o mercado saber que também não é. Sim. Aí, Ana, as pessoas falam, tá bom, esses são os dois grandes erros. Mas, assim, tem como evitar? Como que a gente pode refletir verdadeiramente os valores, cultura, o bem-estar da empresa? Olá, por exemplo, das funções desses grupos, desses comitês que a gente comentou no passado, é um pouco isso. E ali nasce, não tanto assim, o fortalecimento daquele investimento, mas a forma com que eles percebem o investimento do bem-estar, por exemplo. E na hora que você ouve isso vindo deles, quando você constrói aquela história, quase que você colocar o holofote em cima de alguma coisa que estava todo mundo percebendo, aí você materializa e aquilo explode de forma exponencial. Né? Então, eu
escuto como as pessoas percebem uma determinada ação que promove o bem-estar, por exemplo, aquilo traz conforto. Se aquilo traz conforto, aquilo pode ser um diferencial. Foi intencional. Quando é intencional, você trabalha aquilo para promover que aquela construção ela foi intencional e automaticamente você quase que democratiza o discurso, sabe? Todo mundo começa a falar e a enxergar que aquele foi um investimento intencional. E aí vira atributo de marca. Ana, o LinkedIn tem gerado muitos relatórios. Eu adoro, sou consumidor dos relatórios do LinkedIn. Então eu sei que eu adoro aquele relatório de futuro, das habilidades, dos skills, etc. Mas eu queria que você trouxesse o que vocês têm de dados, relatórios que estão indicando e estão guiando as empresas para esse lado do bem-estar corporativo, que estão apontando a importância desse assunto. O que a gente levantou foi no ano de 2024, que a gente sempre faz anual, né? Então fechou o ano. Quais são os 5 elementos ainda de maior valorização do funcionário na hora de procurar uma nova empresa onde trabalhar? Então, espera aí, os 5 elementos de valorização do funcionário na hora de procurar... de um candidato, na hora de procurar uma empresa. Então, no Brasil, a gente continua com remuneração em primeiro lugar. Tá. Né? Até no mundo não muda muito entre eles, mas Brasil sem remuneração é sempre o primeiro lugar. Um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, e aí depois eu vou trabalhar um pouquinho porque tem a ver com bem-estar. Que aqui a gente fala de harmonia, a gente nem tá falando mais de equilíbrio. Perfeito, gosto muito, vou adotar. Então essa harmonia, né, de vidas, porque de verdade a Ana é uma única Exato. Ana e não adianta. As empresas têm muita consciência disso já, então já não é mais algo que você tem que discutir, mas é algo que as empresas já entendem, e é fato, né? Não dá. Se você não está em algum dos teus papéis, a coisa não está fluindo bem, muito dificilmente você vai conseguir ter o máximo de produtividade ou felicidade corporativa que você possa alcançar. Visão de futuro. Então, essa entra, que era algo que é um pouco novidade para a gente aqui no Brasil, mas visão de futuro qual é o caminho de crescimento que aquela projeção de carreira. Não vou virar CEO em 3 anos, não é isso, tá? Mas o quanto a empresa investe em desenvolver os seus recursos, os seus talentos. A outra é você ter uma plataforma de autodesenvolvimento. Então, cada vez mais a gente começa a ver que os funcionários, até porque a gente está vivendo muitas transformações, né? Quando se fala das competências e tal, a inteligência artificial traz uma chacoalhada importante nesse quesito. E o próprio funcionário encontrar dentro da empresa um ambiente onde ele vê que não só é bem visto, mas inclusive incentivado com que ele venha a desenvolver as suas habilidades, é um elemento que ele analisa. Então, quando você combina tudo isso, você vê que é cada vez mais encontrar o lugar onde eu possa me encaixar, onde eu queira ficar por muito tempo, mas eu vou ficar se eu ver que eu tenho capacidade de crescimento, se eu estiver aprendendo alguma coisa a todo momento. Então, para vocês que estão nos ouvindo, assistindo, olha só, ela falou 5, então me ajuda aqui, Ana. Remuneração. 2. Visão de futuro, né? Desenvolvimento de carreira. Desenvolvimento de carreira. A harmonia que a gente comentou, harmonia, né? Entre vida pessoal e profissional. Uma plataforma de autodesenvolvimento, né? E a última que seria, que eu não tinha mencionado, mas é a capacidade de mobilidade. Mobilidade dentro da organização. Dentro da própria organização. O conhecido job rotation. É isso? A mobilidade interna, que a gente chama. Job rotation, exatamente isso. São os 5 elementos hoje que são mais considerados na hora de escolher um novo empregador. Maravilha. Então, olha só, gente. É a hora do nosso check-in. Ana, qual é a sua perspectiva sobre o futuro do bem-estar corporativo? A minha perspectiva é de que cada vez mais a gente chegue nesse momento, elemento comum. As mudanças elas estão sendo muito constantes. O que tira o bem-estar é a insegurança. Se a empresa não responder rápido a essas transformações, trabalhando para dar uma visão de como ela está se posicionando e o que ela quer, muito dificilmente ela vai prover esse ambiente seguro de desenvolvimento. Então, o futuro do bem-estar, para mim, está em quão rápido as empresas forem se ajustarem para poder promover a segurança que o profissional precisa para desempenhar bem o seu papel.
Maravilha, olha só, e assim encerramos mais um podcast do RH em Movimento, podcast do El Hub. Foi incrível contar com a sua presença, Obrigada. Ana. Obrigado, trazendo insights tão valiosos sobre employer branding. E esperamos que você se sinta inspirado a continuar essa jornada de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. E lembre-se, se você ainda não é um cliente Well Hub, fale com um de nossos especialistas em bem-estar sobre as necessidades da sua empresa através do link que deixaremos aqui na descrição do episódio, ou se você estiver acompanhando pelo YouTube, vai aparecer o QR Code na tela. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou do episódio, compartilhe e continue conectado conosco para mais conversas que inspiram. Até o próximo check-in com seu bem-estar.